O Senhor pedisse para que vocês recitassem o texto que nós vamos, que é o texto ponto de partida para o nosso encontro, todos vocês saberiam, né? Sem olhar aí no programa do acampamento, né? Sede santos, porque eu sou santo. Esse é o texto. E aí, a partir disso, desse tema geral, eu escolhi, depois de orar, abordar algumas temáticas relacionadas a esse tema. Hoje, nessa manhã, talvez nós vamos montar uma plataforma de argumento e de pensamento para a gente tentar chegar lá com a graça de Deus. Depois eu vou usar alguns personagens que evidenciaram esse aspecto da santificação na caminhada deles, por meio de decisões, das escolhas, etc., para que isso nos auxilie de modo mais concreto. Como é que é isso? Como lidar com isso? Então nós vamos tentar fazer isso também. E esperamos que Deus nos dê a graça de, não só de acrescentar um pouco mais do conhecimento, mas de perceber a conexão desse conhecimento com a prática. O nosso grande desafio é conectar conhecimento à prática, né? Por conta disso que a igreja brasileira não causa tanto impacto hoje, porque nós temos relativamente conhecimento, mas na hora de fazer a conexão disso fica muito aquém. Bom, perfeito. Então veja só, vou começar nessa manhã falando assim: jovem, porém santo, no singular, jovem, porém santo. E aí eu começo lendo esse texto da Bíblia, que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Eu coloquei versículo 1 e 3 ali, mas vou ler só o versículo 3. O versículo 2, melhor dizendo. Estou usando, mas você pode conferir aí na sua Bíblia. Eu gostaria que você, aliás, conferisse a versão corrigida, revisada, corrigida. Nós temos a atualizada, e vou explicar por que estou usando essa versão. Então nós vamos ler o texto e vamos orar mais uma vez, e aí nós vamos, com a graça de Deus, caminhar. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Agora note uma diferença aí da atualizada para a corrigida. Chamados santos. Na atualizada está chamados para ser santos. Então eu escolhi essa versão aí. Com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nosso. Amém. Feche os teus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, é muito bom estar na tua presença nessa manhã. É muito bom sabermos que nós somos alvos do teu cuidado, do teu amor, da tua graça, da tua manifestação bondosa e generosa. A nossa gratidão ao Senhor Deus, porque apesar de nós, do que fazemos ou deixamos de fazer, tu nos amas. Tu te importas conosco, e tu enviaste Jesus demonstrando esse grande amor para com as nossas vidas. Estamos convencidos, Deus, que nós não somos aquilo que tu queres que sejamos, mas também não somos mais aquilo que éramos. Nós em Cristo agora somos teus filhos, Senhor, que estamos sendo trabalhados por ti, e essa obra que começou em nós, certamente ela alcançará êxito, porque tu és o Deus que não deixa a obra no meio do caminho. De modo que nós nos alegramos com essa verdade, Senhor. Nos alegramos com a tua presença. E eu quero te pedir, Pai, por favor, visite os meus irmãos, as minhas irmãs. Visita-nos nessa manhã. Predispõe, ó Deus, o nosso coração, a nossa alma, e dê-nos disposição de alma e de ouvido, Senhor, para ouvir-te por meio da tua palavra. E que, sendo assim, ó Deus, teu Espírito possa nos visitar de uma maneira muito especial. Que sejamos, ó Deus, conformados, e que a partir disso abracemos, ó Deus, com todas as nossas forças, assistidos por ti mesmo, este chamado para a santificação e a santidade, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu estou usando essa versão aí então para dizer o seguinte: por que ela o tradutor dessa versão foi mais bem sucedido?
É porque aquela ela deixa como que nas entrelinhas, como se fosse, a partir do momento em que você é santificado, é que você então vai empreender para ser santo. Para ser santo. E essa versão então ela vai tirar essa preposição para e o verbo, porque na verdade no grego não existe. Foi uma maneira de comunicar coisa, mas não ficou legal. Então nós vamos usar isso por esta razão. Na verdade, ainda é preciso dizer o seguinte, que você não está sendo chamado para ser aquilo que você não é. Você, na verdade, a partir desse texto, dessa instrução, você está sendo chamado ou foi santificado para evidenciar aquilo que você já é em Cristo. Você não será santo, você já é santo. Chamados santos. Não é uma coisa que vai acontecer ainda, exceto se você ainda não nasceu de novo, se você ainda não foi santificado, se você ainda não tem vida em Cristo, então você não pode ser qualificado como tal. E de modo isso não vai fazer muito sentido para você. Mas você que já depositou a sua confiança em Cristo, já evidenciou isso por meio da fé, você é chamado para ser santo, você já é santo. De modo que nós estamos falando nessa manhã daquilo que você já é e para o que você foi chamado a ser, para evidenciar o que você já é em Cristo. Você já é santo. Você já foi separado por Deus. Bom, mas pode surgir um obstáculo, como já surgiu. A pessoa fala, mas pastor, esse texto ele não tem muita coisa a ver com o encontro de jovens. Tem tudo a ver. Porque o texto começa dizendo igreja de Deus. Jovem, moça e moço são igreja de Deus. Se tivéssemos aqui, não sei se tem, uma criança de Deus debaixo do pacto, que desfruta então e que tem os privilégios de estarem ou de estar debaixo do pacto ou do reino de Deus, igreja de Deus. Então tem tudo a ver com a gente. É para você mesmo, é para mim, é para nós esse texto então. Então nós fomos separados, nós fomos alcançados com o Evangelho, e esse Evangelho, essa mensagem transformou a nossa vida, e a partir de então nós fomos separados para sermos santos, para evidenciar essa nova natureza que nós recebemos em Cristo. Bom, não, só uma nota de rodapé. Eu sou muito vidrado em filmes, talvez alguns de vocês também sejam. Então tem um filme que eu gosto muito e que tem lições preciosas, né? Tem alguns colegas que me condenam porque eu vejo, né? Nossa, esse filme é do diabo, né? Isso é coisa do diabo, pastor. Mas eu não discuto muito com eles sobre isso. Então eu tento convencê-lo, mas quando eu percebo que não tem jeito, eu deixo para lá. Então, Batman Begins, assim pronuncia? Tem um momento que aquela coleguinha dele de infância, que depois chama doutora, ela diz o seguinte: posso deixar isso? Dá para ouvir? Ainda não. Então, ela diz assim para ele assim: você não é, a gente não é aquilo que é por dentro, mas é aquilo que você faz que determina quem você é. Então você já é santo, porque foi santificado. Mas nem sempre a gente faz aquilo que nós somos em Cristo. Às vezes ficamos muito aquém de refletir a pessoa de Cristo na sociedade na qual nós estamos inseridos, e as pessoas nem reconhecem essa identidade que nós temos em Cristo. Então não é aquilo que somos por dentro, é aquilo que nós fazemos que determina que nós somos. As pessoas nos reconhecerão assim, é desta forma. Portanto, pesa sobre os nossos ombros uma grande responsabilidade. Aí a gente avança então para ver aí. Agora, algumas perguntas que eu coloquei ali, só para pensar o seguinte: você acha mesmo importante falar sobre esse tema? Porque talvez a diretoria da UMP se reuniu e falou: não, nós vamos abordar sobre santificação, a importância disso, e o texto é esse. Mas talvez você veja e fale: não, eu não sei se aconteceu, não, tá, eu só estou aqui cogitando. Mas talvez você diz: não, eu não acho importante falar disso, isso tem
tem cheiro de moralismo. Isso me parece alguma coisa relacionada ao legalismo. Aquelas pessoas que são muito afeiçoadas à lei, ou pode, não pode. Então talvez você não ache importante. É importante pensar nisso. E eu quero que você pense nisso e interaja aí com o seu irmão, com a Bíblia, a Escritura e também com o texto. Agora, existe alguma premissa por detrás desta frase? Jovem, porém santo? Se existe, qual ou quais, né? E eu escolhi falar de uma por conta da minha interação com os jovens lá na primeira igreja e em outras igrejas também lá da ilha, da Vitória. Porque às vezes, o que está por trás? Jovem, porém santo. É porque às vezes a nossa geração e essa faixa etária pensa o seguinte, que esse negócio de santidade, de santificação, é coisa para os adultos. Eu estou vivendo o vigor da minha juventude, pastor, tenha paciência. Isso não é para mim, como se isso não fosse para nós. Então é possível você viver tudo aquilo na sua juventude, na força dessa faixa etária, fazendo tudo o que é possível e que é lícito, sendo um jovem santo, sendo um jovem comprometido, sendo um jovem que evidencie isso por meio da sua relação com o outro. Então é por isso que nós vamos seguir nessa linha. Bom, eu quero dizer também, jovem santo deve pensar de acordo com o ensino bíblico. E aí eu quero trabalhar isso montando essa plataforma nessa manhã, falando do antes, do depois e do agora, para a gente entender um pouco disso então. Então antes, pensando biblicamente, é preciso então entender o seguinte, que Deus criou o homem com uma mente inteligente. O Senhor dotou o homem com uma capacidade incrível para pensar, comunicar e agir. Nós somos inteligentes. Não é porque é uma coisa, porque existe uma autonomia em nós, não. É porque nós fomos criados à imagem de Deus. Isso nos torna pessoas especiais, inteligentes, com uma capacidade incrível. E antes, então, esse antes que eu estou usando, eu estou falando, me referindo aqui àquele aspecto. Aquele aspecto, então, que nós conhecemos à luz da Bíblia e que cremos, da criação, antes, então, da entrada do pecado no mundo, antes do pecado fazer esse estrago, em nos sujeitarmos como escravos das nossas inclinações, das nossas afeições, dos nossos desejos. Então, é preciso, então, olhar para esses aspectos.